Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1967, em Newcastle, Inglaterra. Nascida em um lar completamente desestruturado, era filha ilegítima de Beth Bell, uma prostituta de 17 anos de idade e mentalmente perturbada, além de ser ausente. Bell nunca chegou a conhecer seu pai. Mary e seus irmãos tratavam o padrasto de Billy Bell como tio, pois assim a mãe receberia auxílio do governo. Durante a infância, Mary era constantemente humilhada pela mãe devido ao fato de urinar na cama. Betty esfregava o rosto da filha na urina e pendurava o colchão molhado ao lado de fora para todos verem. Ela também levou a filha para uma agência de adoção, mas não conseguiu que a filha fosse adotada. Betty aplicava castigos severos. Nas inúmeras tentativas de se livrar de Mary, entupiu a menina de remédios, fazendo com que Mary fosse parar no hospital para fazer uma lavagem de estômago. O mais perturbador para Mary era quando Betty permitia que ela fosse abusada sexualmente, sendo forçada a participar dos jogos sexuais da sua mãe com os clientes diversas vezes. Isso tudo antes dela completar 6 anos de idade. Com isso, Mary desenvolveu o seu passatempo favorito, maltratar animais. Além disso, ela adorava espancar suas bonecas, pois elas não choravam quando as machucava. Aos 4 anos, tentou matar um colega enforcado e aos 5 presenciou sem nenhum tipo de emoção o atropelamento de um outro amigo. Depois que aprendeu a ler, ficou incontrolável. Pichava paredes, incendiou a casa onde morava e torturava animais com maior frequência. A partir daí, Mary já virava uma psicopata. Martin George Brown, seu primeiro assassinato. Em 25 de maio, 2 meninos procuravam pedaços de madeira em uma casa em ruínas, quando se depararam com um cadáver de um menino louro. O menino era Martin George Brown, de 4 anos. Ele estava deitado próximo a uma janela, com sangue e saliva escorrendo pelo rosto. Eles alertaram os operários de uma construção perto dali. Um dos operários tentou reanimar a criança, mas sem sucesso, pois o menino já estava morto. Um dos rapazes percebeu quando Mary e Norman se dirigiam para o interior da casa. Na verdade, a intenção de Mary era mostrar à amiga seu trabalho. Quando elas passaram por entre as tábuas que cercavam a porta, eles as fizeram ir embora. As duas então decidiram comunicar à tia de Martin. Elas disseram que uma criança havia sofrido um acidente fatal e que acreditavam que Martin estava morto. A polícia chegou ao local e viram que Martin havia sofrido várias lesões na cabeça e não havia sinais de violência. A polícia acreditou que a causa da morte fora um acidente e o caso permaneceu em aberto. A população exigiu das autoridades que se tomassem medidas sobre os perigos apresentados pelos prédios abandonados. No dia 26 de maio, aniversário de Mary, ela tentou estrangular outra amiguinha, mas o pai da menina chegou a tempo de tirar Mary Bell a bofetadas de cima da filha. Dane-se, nós matamos. Cuidado, Fanny Faggot, disse ela. Em 30 de maio, ela bateu na porta da casa dos pais de Martin George e pediu para falar com ele. Martin está morto, querida, disse a mãe do menino. Eu sei que ele está morto, eu só queria vê-lo no caixão, respondeu Mary Bell. O comportamento de Mary perante a morte de Martin era estranho, mas ninguém ligou isso à morte misteriosa do menino. No dia 27, segunda-feira de manhã, os professores de uma creche no final da rua a encontraram vandalizada. O material letivo e os produtos de limpeza estavam jogados pelo chão, e haviam bilhetes com mensagens grosseiras e confissões de assassinatos. Eu mato para que possa voltar. Nós matamos Martin Brown. Dane-se, seu bastardo. Vocês estão ferrados. Nós matamos Martin Brown. Você, Beth, procure por aí assassinos por Fanny e Faggot, seus idiotas. A polícia coletou as notas ameaçadoras.
Mais tarde, Mary e Norma assumiriam que elas vandalizaram a creche. Depois do episódio, a escola instalou um sistema de alarme. Brian Hove, a segunda vítima. 2 meses depois, no dia 31 de julho, Pat Hove procurava seu irmão, Brian, de 3 anos, quando Mary perguntou: Você está procurando Brian? E ofereceu-se para ajudar nas buscas. Mary, Pat e Norma seguiram para um terreno baldio cheio de blocos de concreto, pois Mary disse que o menino poderia estar brincando ali. O corpo de Brian foi encontrado às 11h10. Mary Bell conduziu Pat até ali para ver qual seria a sua reação. Mary Bell estrangulou até a morte Brian Hove, de 3 anos. Além disso, a pequena Mary Bell ainda fez cortes em sua perna e furou seu abdômen, marcando um M. O corpo do menino estava coberto de grama e uma tesoura foi encontrada ao lado do corpo. No verão de 1968, a polícia começou a interrogar os moradores de Scottswood, principalmente as crianças. No total, mais de 1.200 crianças foram ouvidas. O primeiro ponto da polícia foi o depoimento de Norma Bell. Ela disse ter estado presente quando Brian foi morto, e disse que um menino matou o garoto. Mary também disse que no dia do crime viu um menino agredindo Brian, aparentemente sem motivo. Ela também alegou que viu o menino com uma tesoura quebrada. Estava claro que as 2 meninas haviam visto Brian sendo assassinado. Antes do enterro de Brian, os policiais desconfiados interrogaram Norma novamente. Dessa vez, ela entregou Mary, dizendo que ela havia matado Brian e que levou ela e Pat para o local do crime. Mary e Norma foram presas no mesmo 7 de agosto, durante a noite. Mary era uma menina inteligente, divertia-se esquivando das perguntas dos policiais. Durante o seu julgamento, Mary chegou a declarar: Eu gosto de ferir os seres vivos, animais e pessoas que são mais fracos que eu, que não podem se defender. Influenciando para que a mesma fosse condenada à prisão por tempo indeterminado, mediante avaliações psiquiátricas. Ela não demonstrou remorso, ansiedade ou lágrimas. Ela não sentiu emoção nenhuma em saber que seria presa, nem ao menos deu um motivo para ter matado. É um caso clássico de psicopatia, disse o psiquiatra Robert Orton em seu laudo psiquiátrico. Mary e Norma foram a julgamento pelas mortes de Brian Hove e Martin George Brown no dia 5 de agosto de 1968. O julgamento durou dias. O promotor de acusação, Rudolph Lyons, comentou sobre o comportamento mórbido de Bell, de caçoar da dor dos familiares da vítima. Citou também o conhecimento de Bell sobre o estrangulamento de Brian, pois não foi publicamente comentado a causa da morte do garoto. Peritos encontraram fibras de lã cinza nos corpos de Brian e Martin, que eram compatíveis com uma blusa de lã pertencente a Mary, e fibras marrons de uma saia de Norma foram encontradas em um dos sapatos de Brian. Peritos em caligrafia também analisaram os bilhetes deixados na creche vandalizada e eles confirmaram que Norma e Bell escreveram os recados. A promotoria culpou Mary de influenciar Norma nos atos ilícitos. O veredito saiu em 17 de dezembro de 1968. Norma foi inocentada de todas as acusações. Mary Bell, culpada, foi condenada por assassinato em função de redução de responsabilidade. Mary Flora Bell foi enviada para Red Bank Special Unit, uma clínica altamente segura e, de certa forma, confortável. Ela ficou sob os cuidados de James Dixon, que de certa forma lhe serviu como um pai. Ela também recebeu visitas da mãe, Beth, que ao perceber a aparência masculinizada de Bell, disse: Jesus Cristo, o que ainda vai ser? Primeiro assassina, agora lésbica? Em 1973, Mary foi transferida para a prisão de Moore Court Open. Essa mudança provocou efeitos negativos em seu comportamento. Em 1977, Mary Bell fugiu, perdeu a virgindade por própria vontade
e foi recapturada alguns dias depois. Ela afirmou que tentou engravidar e seu companheiro vendeu sua história para os tabloides. O tempo passou e, após muitos tratamentos e avaliações, ela foi liberada em 14 de maio de 1980, com 23 anos. Teve alguns empregos que não foram bem-sucedidos, em parte pela preocupação de que voltasse a transgredir, como quando arranjou emprego em uma creche. Mary então arrumou outro emprego como garçonete. Mais tarde, casou e engravidou e, devido ao seu passado, teve que lutar pelo direito de criar sua filha, a qual nasceu em 1984. De certa forma, os anos de tratamento surtiram efeito. Mary tornou-se uma mãe amorosa. Ela tem sua nova identidade e endereço mantidos sob sigilo pela Ordem Mary Bell, uma lei criada em 21 de maio de 2003 na Inglaterra que protege a identidade de qualquer criança envolvida em procedimentos ilegais. Apesar disso, continuou tendo problemas com a vizinhança, que sempre descobriam sua verdadeira identidade. Mary não se livrou de seu passado. Em 2007, depois da morte da sua mãe, Mary Bell aceitou ser entrevistada pela jornalista Gita Sereny, resultando no livro Gritos no Vazio, que contém sua biografia escrita pela mesma jornalista. Mas o governo inglês evita a comercialização da obra, tentando mantê-la apenas nas mãos de pessoas que estudam temas ligados à psicopatia. Por fim, dizem que hoje Mary leva uma vida normal e que já é avó. Foi uma das poucas psicopatas que conseguiu se curar. Seria ela um monstro ou vítima das circunstâncias? O assassinato não é tão ruim. Todos nós morreremos um dia, de qualquer maneira. Mary Bell. Não esqueça de acessar a nossa página no Facebook Vida Desconhecida e se inscrever no nosso canal do YouTube. E até o próximo vídeo.